Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 20. Por fim, a vela extinguiu-se, mas, nas trevas que me rodeavam, notei que um raio de luz se insinuava pela frincha da janela. Era o dia a romper. Pouco depois, ouvi Pilot ladrar, e daí a instantes, Mr. Rochester entrava com o médico. Não se demorara mais do que 2 horas, mas, para mim, houve semanas que me pareceram mais curtas. Trate disso depressa, Carter, recomendou o meu patrão. Não lhe dou mais de meia hora para tratar da ferida, fazer o penso e levar o doente. Ao mesmo tempo, correu os cortinados da janela para que a claridade do dia entrasse à vontade. Depois voltou para junto de Mr. Mason, cuja ferida o médico começara a examinar. Então, como vai isso, meu amigo? Estou pronto. Que ideia! Pelo contrário, daqui a 15 dias estará curado. Tranquilize-o, Carter, e afirme-lhe que não corre perigo. Quanto a isso, posso garantir-lhe com toda a consciência. Lamento apenas não ter chegado mais cedo, porque perdeu muito sangue. Mas que é isso? A carne não foi retalhada, mas sim dilacerada. Essa ferida não foi feita com faca. Quando Rochester lhe arrancou das mãos, atirou-se a mim e mordeu-me como uma fera. Eu bem te tinha avisado, comentou o meu patrão. Não te disse que não te aproximasses dela sem que eu te acompanhasse? Mostrou-se tão calma de princípio. Quem podia calcular uma coisa destas? Agora sofres as consequências de tua imprudência. Então, Carter, isso ainda demora muito? O sol está quase a nascer e é preciso que o Mason saia desta casa antes disso. O penso no ombro está pronto. Falta a ferida do braço, feita também com os dentes, segundo suponho. Sugou-me o sangue e afirmou que o faria até a última gota. Uma expressão de nojo, de horror e de ódio contraiu o semblante de Mr. Rochester quando pediu: Não penses mais nisso, Mason. Quando abandonares esta terra e regressares a Spanish Town, tudo esquecerás. Considera-a como morta ou, para melhor, não penses mais nela. Impossível! Essa noite permanecerá sempre bem viva na minha memória. Nada é impossível nessa vida, basta querer. Ainda há pouco te julgavas perdido, e agora já estás a dar à língua como uma tagarela. Está pronto, Carter? Quase, respondeu o médico. Jane, pediu Mr. Rochester, voltando-se a mim. Vá ao meu quarto, abra a gaveta da cômoda e traga-me uma camisa e uma gravata. Depressa, sim? Desci a escada a correr e voltei com as coisas pedidas. Agora, enquanto eu o visto, vá para a janela, mas não saia do quarto. Ainda preciso de si. Viu alguém ou ouviu mexer nos quartos quando foi lá embaixo? Não, senhor. Estava tudo sossegado. Vamos então, Dick. Será melhor para ti e para a pobre criatura que está fechada naquele quarto. Tenho feito tudo para evitar o escândalo e não quero que se dê agora. Ajude-o a vestir o casaco, Carter. Onde deixaste a peliça? Ficou no teu quarto? Jane, tenha paciência. Corra ao quarto de Mr. Mason e traga-a. Desci a escada a correr e voltei com o pesado casaco, forrado de pele. Agora, peço-lhe que volte ao meu quarto e, na gaveta do toucador, encontrará um frasquinho e um copo. Traga-me depressa. Que sorte os seus sapatos serem tão leves. Se fossem mais pesados, transtornariam tudo. Não corri, voei, e segundos depois estava de volta com os 2 objetos pedidos. Desculpe, doutor, mas vou ministrar-lhe um remédio excelente, do qual não se deve abusar, mas que dá ótimos resultados neste caso.
Comprei-o a um charlatão italiano e tomo a responsabilidade dos efeitos que possa produzir. Jane, deite aqui água, mas não encha. Quando lhe entreguei o copo, lançou-lhe 12 gotas do líquido contido no frasco e ofereceu-o a Mason, dizendo: Bebê, verás como depois te sentes mais forte e podes andar. Mason, embora se mostrasse receoso, obedeceu, porque manifestamente seria inútil resistir. Decorridos poucos minutos, o ferido afirmou: Com efeito, sinto-me muito melhor. Eu não te dizia? Jane, vá adiante. Desça pela escada de serviço, abra a porta e diga ao cocheiro do carro que se encontra diante do portão que vamos descer. Se vir alguém, volte à escada e tuça devagarinho. Com todas essas voltas, já tinha dado a meia hora depois das 5 e o sol começava a subir no horizonte. No entanto, a cozinha ainda estava deserta e escura. Abri a porta de serviço, atravessei o pátio e, diante do portão, aberto de par em par, vi um carro pronto a partir. Avisei o cocheiro e dei uma volta pelas imediações para ver se encontrava alguém. Felizmente, todos dormiam e até as janelas dos alojamentos dos criados estavam ainda fechadas. Só os passarinhos quebravam o silêncio com os seus gorjeios e, nas cavalariças, os cavalos escarvavam o chão. Daí em instantes aparecia Mason amparado pelo médico e por Mr. Rochester. Subiu para o carro e Carter subiu atrás dele. Olhe por ele, recomendou Mr. Rochester. Daqui a 2 ou 3 dias irei visitá-lo. Como te sentes, Richard? O ar livre fez-me bem. Queria pedir-te uma coisa. Cuida bem dela. Trata-a com carinho, concluiu, por entre soluços. Sempre a tratei com cuidado e continuarei a fazê-lo, respondeu Mr. Rochester. Depois fechou a portinhola do carro e este partiu. Deus permitisse que toda essa história acabasse, murmurou ao fechar o pesado portão. E, pensativo, encaminhou-se para o pomar. Calculando que já não precisasse de mim, dispunha-me a regressar ao quarto, quando o ouvi chamar-me. Jane, venha tomar um pouco de ar. Essa casa assemelha-se a uma prisão, não acha? Pelo contrário, acho-a esplêndida. Ilusão dos seus poucos anos. Não pode compreender que todos estes dourados não passam de lama. Os cortinados de seda e veludo, de teias de aranha. Os mármores, de negra pedra. E as madeiras preciosas, de cavacos. Aqui, pelo contrário, tudo é verdadeiro, rematou, designando o pomar. Meteu por uma rua bordada de bucho, seguindo por entre as macieiras e cerejeiras, de um lado, e do outro, por um jardim onde desabrochavam flores em profusão. O sol, que despontava no horizonte, salpicava de ouro as árvores do pomar cobertas de flores e úmidas do orvalho e alastrava pelas ruas tranquilas, tapetadas de relva. Colheu uma rosa e ofereceu-me. Gosta do nascer do sol, Jane? Deste céu semeado de nuvens rosadas que se desvanecerão à medida que aumentar o calor, desta atmosfera serena e balsâmica? Gosto imenso. Passou uma noite péssima, Jane. Teve medo quando ficou sozinha com o Mason? Receava que saísse alguém do outro quarto. Não havia perigo. Fechei a porta e levei a chave comigo. Teria sido péssimo pastor se deixasse o meu cordeirinho preferido à mercê do lobo. A Grace Poole continuará a viver aqui, a ameaçar a sua vida? Por mim, não tenho medo. Saberei defender-me. O perigo que ontem receava já passou? Só quando Mason abandonar a Inglaterra. E mesmo assim, eu vivo sob um vulcão, Jane. Mr. Mason parece tão dócil. Estou convencida de que nunca o prejudicará voluntariamente.
Não, propositadamente, nunca me fará mal, mas, com uma palavra imprudente, pode de um momento para o outro privar-me, se não da vida, pelo menos da felicidade que ambiciono. Por que não fala com ele? Se pudesse, julga que não o teria feito já? É justamente essa a única coisa que não posso impor-lhe, pois se torna imprescindível que fique na ignorância de que pode prejudicar-me. Intrigo-a, não é verdade? Pois então ouça. A Jane é minha amiga, não é? Estou ao seu dispor para tudo quanto seja justo e bom. Exatamente. Se lhe pedisse para me auxiliar em qualquer coisa que considerasse má, voltar-se-ia para mim e diria com calma: Isso não posso fazer porque não está bem. Por isso, não me atrevo a dizer-lhe tudo, com receio que me prejudique também. Se da parte de Mr. Mason não tiver a recear pior do que da minha, pode viver tranquilo. Deus a ouça, Jane. Não quer sentar-se aqui ao meu lado? Seria tolice recusar, pareceu-me. Agora ouça-me, Jane. Suponha-se, não a moça bem educada, disciplinada, obediente, mas um rapaz animado desde pequeno. Esse rapaz cometeu, num país distante, um erro capital. Não importa dizer qual a sua natureza. Um desses erros, cujas consequências se fazem sentir toda a vida. Note bem que eu não disse um crime, qualquer ato desses que a lei castiga. Referi-me a um erro, simplesmente um erro, cujos resultados, pela vida adiante, se tornaram esmagadores. A Jane tomou medidas para os minorar, medidas excepcionais, mas não ilegais ou repreensíveis. Mesmo assim, é infeliz porque a esperança lhe foi velada para sempre, porque na sua memória vivem recordações tristes e dolorosas. Erra por toda parte, tentando encontrar um minuto de repouso. Procura o esquecimento em prazeres sensuais em que o coração não entra, prazeres que envenenam o espírito e embotam a sensibilidade. Depois de muitos anos de exílio, regressa ao lar e encontra alguém com as qualidades e virtudes que debalde procurou. Uma alma fresca, pura, sem mácula. Em contato com esse alguém, sente-se melhor, com sentimentos mais puros e ideais mais elevados. Ambiciona recomeçar a viver por uma forma mais digna da sua alma imortal. Mas, para o conseguir, tende a arredar todos os obstáculos erguidos no seu caminho pelas fórmulas convencionais que a consciência não admite, nem o coração aprova. Arredá-los-ia, Jane? Calou-se, aguardando a minha resposta. O que dizer? Se algum espírito benfazejo me ditasse uma resposta sensata e satisfatória. Desejo em vão. No murmúrio da brisa matinal ou no canto das avesitas, inutilmente procurei uma sugestão. Mr. Rochester repetiu a pergunta. Esse homem, vagabundo e pecador no passado, e arrependido agora, ambicionando a calma, terá o direito de desafiar a opinião do mundo e prender a si a encantadora criaturinha, meiga e compreensiva, assegurando assim a paz dos seus dias e a regeneração de sua alma? O arrependimento de um pecador e a sua regeneração não podem depender do seu semelhante. Os homens e as mulheres são mortais. Os filósofos procuram a sabedoria e os cristãos um ideal de bondade. Se alguém que Mr. Rochester conhece se desviou do caminho do bem e sofre, que procure a salvação mais alta, que tente emendar-se, aurindo forças na própria consciência. Deus deseja a nossa salvação e envia-nos um instrumento para a realizar. Esse homem frívolo, estroinho e vagabundo sou eu, confesso-lhe, sem empregar parábolas. Hoje encontrei o instrumento da salvação em...
Calou-se de repente e eu quase me senti admirada, porque a brisa não deixou também de agitar docemente as copas das árvores e as avezinhas não cessaram os seus gorjeios para ouvir a palavra reveladora que lhe ficou suspensa nos lábios. Teriam de aguardar muito tempo, porque o silêncio de Mr. Rochester se prolongou. Admirada, ergui a cabeça e vi que me fixava com um olhar ardente. Minha amiguinha, disse por fim numa voz diferente e com expressão irônica e dura. Já notou, por certo, o meu afetuoso interesse por Miss Ingram. Acredita que, se casar com ela, me modificarei completamente? Sem aguardar a resposta, levantou-se e afastou-se até ao fim da rua. Quando voltou, cantarolava. Jane, como está pálida! Deve amaldiçoar-me por lhe ter perturbado o repouso. Não pense semelhante coisa. Aperte-me a mão para confirmar as suas palavras. Como está fria! Essa noite estavam mais quentes quando as apertei, antes de entrarmos no quarto misterioso. Quando voltaremos a passar outra noite assim? Quando puder ser-lhe útil, Mr. Rochester. Talvez na noite que proceder o meu casamento. Se não conseguir dormir, promete-me passá-la a meu lado para me distrair? Só consigo poderei falar da minha querida noiva, visto que já a conhece e pode apreciá-la. É uma pérola, não acha, Jane? Sem dúvida. Linda Jane, alta, morena, elegante, e os cabelos, tão negros como deviam ser os das mulheres de Cartago. Se não me engano, o Dente e o Lin vão para as cavalariças. Volte para casa pela mata. Passe por aqui. Saí por um lado enquanto ele seguia por outro. Pouco depois, ouvi-o dizer no pátio. Que preguiçosos! O Mason foi mais madrugador. Partiu antes do nascer do sol e obrigou-me a levantar às 4 da manhã para me despedir dele.